Toca Livros e Editora Cultrix apresentam Felicidade, a única prosperidade verdadeira, de Osho, narrado por Gustavo Rocha. Introdução. Eu gostaria de saber se você está satisfeito com as coisas materiais ou se quer desenvolver a sua consciência. Aquele que está satisfeito com o mundo exterior sempre será basicamente infeliz. Esse tipo de vida é simplesmente uma vida de conveniência. Conveniência é apenas ausência de problemas, enquanto a verdadeira satisfação é alcançar a felicidade. O que diz seu coração? Qual é o maior desejo da sua vida? Você já se fez essas perguntas? Se não fez, deixe-me perguntar agora. Se você me perguntasse, eu responderia que desejo atingir aquele estado em que não resta mais nada a ser alcançado. Não é essa a resposta que pulsa no âmago da sua alma também? Não faço essa pergunta apenas a você. Eu já perguntei a mesma coisa a milhares e milhares de pessoas. Segundo observei, todos os corações humanos são iguais, e o maior desejo deles é o mesmo também. A alma quer felicidade, a felicidade pura e perfeita, porque só assim todos os desejos terão fim. Enquanto existir o desejo, existirá a infelicidade, porque com o desejo não é possível haver paz. A total ausência de desejo traz felicidade. Também traz liberdade e libertação, porque sempre que algo está faltando, existem limites e dependência. Só quando absolutamente nada está faltando, existe a possibilidade de liberdade total. A liberdade traz felicidade, e a felicidade é a salvação. O desejo pela felicidade total e pela liberdade suprema é latente em todos nós. Está na forma de uma semente. É como uma semente que contém uma árvore dentro dela. Do mesmo modo, a satisfação do desejo supremo do homem está oculto em sua própria natureza. Em seu estado perfeitamente desenvolvido, está a nossa natureza para ser feliz, para ser livre. Nossa natureza real é a única coisa que é verdadeira e somente aperfeiçoando-a podemos sentir completa satisfação. Aquele que não procura satisfazer sua própria natureza comete o equívoco de achar que a prosperidade amenizará sua infelicidade. Mas a riqueza material nunca será capaz de preencher o seu vazio interior. Portanto, mesmo que uma pessoa atinja tudo o que é possível nesse mundo, ela ainda vai sentir que está faltando alguma coisa. O cerne do seu ser vai continuar vazio. Como Buda uma vez disse, é difícil satisfazer o desejo. É estranho que, por mais que uma pessoa possa conquistar, ela nunca estará satisfeita. Mesmo depois de ter atingido seu objetivo, ela sempre ansiará por realizações maiores. E a pobreza dos mendigos e dos imperadores é a mesma. Nesse sentido, não há diferença alguma entre eles. Não importa os ganhos que uma pessoa tenha no mundo exterior, eles são instáveis. Podem ser perdidos, destruídos a qualquer momento, e a morte os reivindica. Portanto, não surpreende que o interior do coração de uma pessoa nunca seja preenchido por esse tipo de coisa, por coisas que podem ser tiradas com tamanha facilidade. Esse tipo de prosperidade nunca dará a ela a sensação de segurança, não importa o quanto se esforce para obtê-la. O que realmente acontece é que ela passa a ter de garantir a segurança das coisas que adquiriu. É preciso entender muito bem que o poder exterior e a prosperidade nunca serão capazes de erradicar a sensação de querer, o sentimento de insegurança ou o medo. Iludir a si mesmo é a única maneira de camuflar esses sentimentos. A prosperidade é inebriante. Ela esconde a realidade da vida. E esse tipo de esquecimento é muito pior do que a própria pobreza, porque impede que você faça alguma coisa para se livrar da sua verdadeira pobreza. A pobreza real não é causada pela ausência de nenhum objeto material, nem pela falta de poder ou prosperidade, porque, mesmo que alguém se torne rico e poderoso, ela ainda existirá. Você nunca viu a pobreza de quem parece ter tudo? Seus fardos alguma vez já foram aliviados pelas suas posses materiais? Há uma grande diferença entre prosperidade e a ilusão de prosperidade. Toda riqueza, poder e segurança exteriores são apenas sombras das verdadeiras riquezas que existem dentro de você. A razão básica para esse sentimento de pobreza não é o fato de você não conseguir alguma coisa externa. Esse sentimento vem do afastamento de si mesmo. Portanto,
ele não pode ser erradicado por nada que seja exterior. Só pode ser eliminado de dentro para fora. A natureza do eu é a felicidade. Essa não é uma qualidade do eu, é a sua própria essência. A felicidade não é um relacionamento consigo mesmo. O eu é a própria felicidade. São apenas dois nomes para a mesma verdade. O que chamamos de eu é a felicidade do ponto de vista experiencial. Por isso, tenha cuidado para não confundir o que você conhece como felicidade com a felicidade de fato. A verdadeira felicidade é o próprio eu. Quando ela for conquistada, a busca por todo o resto cessa. A conquista de um tipo falso de felicidade apenas intensifica a busca, e o medo de perder essa suposta felicidade perturba a paz de espírito. A água que aumenta a sede não é água de fato. Cristo disse: venham, deixem-me conduzi-los ao poço cuja água saciará sua sede para sempre. Confundimos continuamente prazer com felicidade. O prazer é apenas o reflexo da felicidade, mas a maioria das pessoas vive na ilusão de que é desse fantasma de felicidade que se trata a vida e, naturalmente, acabam desiludidas. É como confundir o reflexo da lua com a própria lua e tentar segurá-la. Quanto mais fundo você mergulha num lago para agarrar a lua, mais distante fica da lua de verdade. E do mesmo modo, na busca pelo prazer, as pessoas se afastam cada vez mais da felicidade. Esse caminho só leva à infelicidade. Você vê a verdade do que estou dizendo? Com certeza sua vida deve ser um testemunho do fato de que a corrida pelo prazer só leva à infelicidade. Mas isso é muito natural. Externamente, o reflexo é idêntico à coisa original, mas não é a coisa de verdade. Todos os prazeres contêm a promessa de felicidade e dão a certeza de que eles são a própria felicidade. Mas o prazer é só a sombra da felicidade. Aceitar o prazer como felicidade só pode resultar em fracasso e arrependimento. Como eu posso pegar alguém tentando agarrar a sombra dele? E mesmo se eu pegasse a sua sombra, o que eu teria nas mãos? Deixe-me lembrá-lo também de que o reflexo é sempre contrário ao que está refletindo. Se eu ficar na frente de um espelho, meu reflexo será exatamente o contrário do modo como estou de fato. Isso também vale para o prazer. Ele é apenas o reflexo da felicidade. A felicidade é uma qualidade interior. O prazer é uma manifestação exterior, que só existe no mundo material. Só a felicidade é bem-aventurança. Continue a sua busca por prazer, e você descobrirá por si mesmo a verdade do que estou dizendo. Todo prazer termina em infelicidade. Mas aquilo em que algo se torna no final, ele era também no início. Como a sua visão não enxerga as coisas profundamente, o que você deveria ser capaz de perceber logo de início só fica aparente para você no final. Não é possível que aquilo que só tenha se revelado no final também não estivesse presente no início. O fim é apenas um desenrolar do que já existia no início. O que estava oculto no princípio se manifesta no fim. Mas você vê as coisas na ordem inversa, se é que vê alguma coisa de fato. Repetidamente você continua seguindo caminhos que o levam à infelicidade, à dor e ao arrependimento. Por que o homem faz sempre as mesmas coisas se ele toda vez acaba infeliz? Por quê? Talvez seja porque ele não vê outro caminho diante dele. É por isso que digo que sua visão é turva, distorcida. Por isso, questiono se você enxerga mesmo alguma coisa. São muito poucas as pessoas que realmente usam os olhos. Todo mundo tem 2 olhos, mas apesar disso, a maioria das pessoas é cega. A pessoa que não vê dentro de si ainda não usou seus olhos. Somente aquela que viu a si mesma pode realmente dizer que usou seus olhos. Se um homem não é capaz de ver a si mesmo, será que ele é mesmo capaz de ver alguma coisa? Sua capacidade de ver só começa quando você vê o seu próprio eu. Quando uma pessoa vê a si mesma, ela começa a avançar na direção da felicidade. Ela não se volta mais para o prazer. E as outras pessoas podem sentir essa mudança nela. O prazer vai do eu para o mundo. A felicidade vai do mundo para o eu. Uma nota sobre a linguagem. Palavras faladas. Os livros de Osho não são escritos, mas transcritos das gravações de suas palestras.
Essas conversas são extemporâneas, sem referência a notas que não sejam cópias de perguntas, histórias ou escrituras que ele foi convidado a comentar, ou anedotas que ele pode usar para enfatizar um ponto específico. Ele pediu aos seus editores que preservassem essa característica de palavra falada em seus livros impressos. Pronomes. Ao ouvi-lo falar, fica bem claro para o ouvinte que geralmente quando Osho fala homem, ele está se referindo aos seres humanos. Seu uso do pronome padrão ele simplesmente serve para facilitar e seguir o fluxo da fala. De maneira alguma isso implica que o pronome ela, ou eles, esteja sendo excluído ou desconsiderado. É bom ter em mente o ponto de vista único de Osho. Um meditador não é um homem nem uma mulher, porque a meditação não tem nada a ver com o corpo, nem tem nada a ver com a mente. Na meditação, você é simples e puramente consciência, e a consciência não é nem masculina nem feminina. A linguagem esquecida do êxtase. O êxtase é uma linguagem que o homem esqueceu completamente. Ele foi forçado a esquecê-la, foi compelido a esquecê-la. A sociedade é contra, a civilização é contra. A sociedade faz um tremendo investimento na infelicidade. Ela depende dela, alimenta-se dela, sobrevive dela. A sociedade não é para os seres humanos. A sociedade está usando os seres humanos em benefício próprio. A sociedade tornou-se mais importante do que a humanidade. A cultura, a civilização, a igreja, todas elas se tornaram mais importantes. Elas foram feitas para o homem, mas agora não são para o homem. Elas quase reverteram todo o processo. Agora, o homem existe para elas. Toda criança nasce em êxtase. O êxtase é natural. Não é algo que só aconteça com grandes sábios. É algo que todo mundo traz consigo para este mundo. Todo mundo vem com ele. Ele é o cerne mais profundo da vida. Faz parte de estar vivo. A vida é êxtase. Toda criança o traz para o mundo, mas depois a sociedade salta sobre a criança, começa a destruir a possibilidade de êxtase, começa a tornar a criança infeliz, começa a condicionar a criança. A sociedade é neurótica e não pode permitir a existência de pessoas em êxtase neste mundo. Elas são perigosas. Tente entender o mecanismo e as coisas vão ficar mais fáceis. Você não pode controlar um homem em êxtase. É impossível. Você só pode controlar um homem infeliz. O homem em êxtase é natural que seja livre. Êxtase é liberdade. Ele não pode ser reduzido a um escravo. Você não pode destruí-lo com tanta facilidade. Você não pode convencê-lo a viver numa prisão. Ele vai querer dançar sob as estrelas e caminhar com o vento e conversar com o sol e a lua. Ele vai precisar do vasto, do infinito, do imenso, do enorme. Ele não pode ser seduzido a viver numa cela escura. Você não pode fazer dele um escravo. Ele viverá sua própria vida e fará suas próprias coisas. Isso é muito difícil para a sociedade. Se existirem muitas pessoas em êxtase, a sociedade sentirá que está desmoronando. Sua estrutura não vai aguentar mais. Essas pessoas em êxtase serão os rebeldes. Lembre-se, eu não chamo uma pessoa em êxtase de revolucionária, eu a chamo de rebelde. O revolucionário é aquele que quer mudar a sociedade, mas porque ele quer substituí-la por outra sociedade. O rebelde é aquele que quer viver como um indivíduo e gostaria que não existisse uma estrutura social rígida no mundo. O rebelde é aquele que não quer substituir esta sociedade por outra sociedade, porque todas as sociedades provaram ser iguais. A capitalista e a comunista, e a fascista e a socialista, elas são todas primas irmãs. Não faz muita diferença. A sociedade é a sociedade. Todas as igrejas provaram ser iguais. A hindu, a cristã, a muçulmana. Depois que uma estrutura se torna poderosa, ela não quer que ninguém viva em êxtase, porque o êxtase é contra a estrutura. Ouça e medite sobre isso. O êxtase é contra a estrutura. O êxtase é rebelde, não é revolucionário. O revolucionário é um homem político. O rebelde é um homem religioso. O revolucionário quer outra estrutura, de acordo com a vontade dele,
com a sua própria utopia, mas ainda assim uma estrutura. Ele quer estar no poder. Ele quer ser o opressor e não o oprimido. Ele quer ser o explorador e não o explorado. Ele quer governar e não ser governado. O rebelde é aquele que não quer ser governado, nem quer regras. O rebelde é aquele que não quer nenhuma regra no mundo. O rebelde é anárquico. O rebelde é aquele que confia na natureza, não nas estruturas do homem. É aquele que confia que, se deixarem a natureza em paz, tudo será belo. É isso mesmo. Um universo tão vasto funciona sem nenhum governo. Animais, pássaros, árvores, tudo vive sem nenhum governo. Por que o homem precisa de um governo? Algo deve ter dado errado. Por que o homem está tão neurótico a ponto de não poder viver sem governantes? Agora há um círculo vicioso. O homem pode viver sem governantes, mas nunca lhe deram oportunidade. Os governantes não vão lhe dar oportunidade. Depois que você sabe que pode viver sem governantes, quem gostaria que eles existissem? Quem vai apoiá-los? Agora você está apoiando os seus próprios inimigos. Você continua votando nos seus próprios inimigos. 2 inimigos estão numa disputa presidencial e você escolhe. Ambos são iguais. É como se você tivesse liberdade para escolher a prisão, em qual prisão você quer viver. E você vota feliz. Eu gostaria de ir para a prisão A ou B, porque acredito na prisão republicana, acredito na prisão democrata. Mas ambas são prisões. E depois que você apoia uma prisão, a prisão tem seu próprio investimento. Ela não vai permitir que você sinta o gosto da liberdade. Assim, desde a infância, a criança não tem permissão para saborear a liberdade, porque depois que ele sabe o que é liberdade, ela não vai ceder, não vai fazer concessões, não vai estar disposta a viver em nenhuma cela escura, vai preferir morrer do que permitir que alguém a reduza à escravidão. Vai ser assertiva. Claro que ela não vai estar interessada em se tornar poderosa e mostrar seu poder a outras pessoas. São tendências neuróticas, quando você está muito interessado em exercer poder sobre as pessoas. Isso simplesmente mostra que, no fundo, você é impotente e está com medo de que os outros dominem você, se não se tornar poderoso. Maquiavel diz que o melhor modo de defesa é o ataque. A melhor maneira de se proteger é atacar primeiro. Esses supostos políticos de todo o mundo, do Oriente e do Ocidente, são todos, no fundo, pessoas muito fracas, que sofrem de inferioridade, têm medo de que serão exploradas se não forem politicamente poderosas. Então por que não explorar em vez de ser explorado? Os explorados e os exploradores, ambos estão navegando no mesmo barco, e os dois estão ajudando o barco, protegendo o barco. Depois que a criança conhece o sabor da liberdade, ela nunca mais faz parte de nenhuma sociedade, de nenhuma igreja, de nenhum clube, de nenhum partido. Ela continuará sendo um indivíduo. Ela continuará livre e criará um pulsar de liberdade ao seu redor. Seu próprio ser vai se tornar uma porta para a liberdade. A criança não tem permissão para saborear a liberdade. Se a criança perguntar à mãe, "Mãe, posso ir lá fora? O sol está lindo, a brisa está fresca e eu queria dar uma volta no quarteirão." Imediatamente, obsessivamente, compulsivamente, a mãe vai dizer não. A criança nem tinha pedido muito. Ele só queria sentir o sol da manhã, o ar fresco. Queria aproveitar a luz do sol e a brisa e a companhia das árvores. Ela não pediu nada. Mas compulsivamente, por alguma compulsão profunda, a mãe diz não. É muito difícil ouvir uma mãe dizer sim. Muito difícil ouvir um pai dizendo sim. Mesmo que eles digam sim, dizem isso com muita relutância. Mesmo que digam sim, fazem com que a criança se sinta culpada, como se ela os obrigasse, como se estivesse fazendo algo errado. Sempre que a criança se sente feliz, fazendo qualquer coisa, alguém se vê na obrigação de adverti-la. Não faça isso. Aos poucos, a criança entende. Tudo que me faz feliz é errado. E claro, ela nunca se sente feliz fazendo o que os outros lhe dizem para fazer, porque esse não é um desejo espontâneo nela. Portanto, ela descobre que ser infeliz é certo, ser feliz é errado. Essa se torna a associação profunda.
Se ela quiser abrir o relógio e ver o que há dentro dele, toda a família salta sobre ela. Pare! Você vai destruir o relógio, isso não se faz. Ela estava apenas examinando o relógio. Era uma curiosidade científica. Ela queria ver como um relógio funcionava. Que mal há nisso? E o relógio não é tão valioso quanto sua curiosidade, quanto a mente inquiridora da criança. O relógio é inútil. Mesmo que seja destruído, nada vai ser destruído de fato. Mas depois que a mente inquiridora é destruída, muito será destruído. Essa criança nunca mais investigará a verdade. Ou é uma bela noite e o céu está cheio de estrelas, e a criança quer se sentar do lado de fora, mas é hora de dormir. Ela não está com sono, está bem acordada, com os olhos arregalados. A criança está intrigada. De manhã, quando ela está com sono, todo mundo fica atrás dela. Levante da cama. Quando ela estava dormindo, quando era tão bom ficar na cama, quando ela queria virar para o outro lado e dormir um pouco mais e sonhar um pouco mais, todo mundo fica contra ela. Levante, é hora de levantar. Agora, ela está bem acordada e quer apreciar as estrelas. É muito poético esse momento, muito romântico. Ela se sente emocionada. Como pode ir dormir com tanta emoção? Ela está tão animada, quer cantar e dançar, e eles estão forçando a criança a dormir. Já são 9 horas, é hora de dormir. Ora, ela estava feliz acordada, mas é forçada a dormir. Quando está brincando, é obrigada a se sentar à mesa. Ela não está com fome. Quando está com fome, a mãe diz, não está na hora ainda. Assim, vamos destruindo toda a possibilidade de êxtase, toda a possibilidade de ela ser feliz, alegre, encantada. Sempre que a criança se sente espontaneamente feliz, parece estar errada, e tudo que ela não sente parece ser o certo. Na escola, um pássaro de repente começa a cantar do lado de fora da sala de aula, e a criança volta sua atenção para o pássaro. É claro, não em direção ao professor de matemática que está de pé diante do quadro negro, com seu giz sem graça. Mas o professor é mais poderoso, politicamente mais poderoso do que o pássaro. Certamente o pássaro não tem poder, mas tem beleza. O pássaro atrai a criança sem martelar na cabeça dela. Atenção, concentre-se em mim. Simplesmente, espontaneamente, naturalmente, a consciência da criança começa a fluir para o lado de fora da janela. Ela é atraída na direção do pássaro. Seu coração está no pássaro, mas ela tem de olhar para o quadro negro. Não há nada para olhar ali, mas ela tem de fingir. A felicidade está errada. Onde quer que haja felicidade, a criança começa a ficar com medo de que algo vá dar errado. Se a criança está brincando com seu próprio corpo, é errado. Se a criança está brincando com seus próprios órgãos sexuais, é errado. E esse é um dos maiores momentos de êxtase na vida de uma criança. Ele gosta do seu corpo, é emocionante, mas toda emoção tem de ser interrompida. Toda alegria tem de ser destruída. É neurótico, mas a sociedade é neurótica. O mesmo foi feito aos pais pelos pais deles, e o mesmo estão fazendo aos seus filhos. Desse modo, uma geração continua destruindo a outra. Assim transferimos nossa neurose de uma geração para outra. O planeta inteiro se tornou um hospício. Ninguém parece saber o que é êxtase. Tudo está perdido. Foram criadas barreiras sobre barreiras. Aqui, observamos diariamente que, quando as pessoas começam a meditar e começam a sentir o aumento da energia e a se sentir felizes, elas imediatamente me procuram e dizem: uma coisa estranha está acontecendo. Estou me sentindo feliz e também estou me sentindo culpado, sem nenhum motivo. Culpado? As pessoas também ficam confusas. Por que alguém deveria se sentir culpado? Elas sabem que não há motivo, que não fizeram nada errado. De onde vem essa culpa? Ela vem daquele condicionamento profundamente arraigado de que é errado sentir alegria. Ficar triste é bom, mas ser feliz não é permitido. Uma vez, eu morei numa certa cidade. O delegado era meu amigo. Éramos amigos dos tempos da universidade. Ele costumava me procurar e dizer: sou tão infeliz, me ajude a sair disso. Eu dizia: você me diz que quer sair disso, mas não vejo que queira realmente sair. Primeiro,
Por que você escolheu trabalhar na polícia? Você deve ser infeliz e querer que os outros também sejam. Um dia, pedi a 3 dos meus discípulos que andassem pela cidade e dançassem em diferentes partes da cidade e fossem felizes. Eles perguntaram, para quê? Eu disse, não perguntem, simplesmente façam o que estou pedindo. Dentro de 1 hora, é claro, foram presos pela polícia. Liguei para o delegado e perguntei, por que você mandou prender os meus discípulos? Ele disse, essas pessoas pareciam loucas. Perguntei a ele, elas fizeram algo errado? Fizeram mal a alguém? Ele disse, não, nada. Na verdade, não fizeram nada errado. Então por que você mandou prendê-las? Ele disse, mas elas estavam dançando nas ruas e estavam rindo. Mas se não fizeram mal a ninguém, por que você tinha de interferir? Por que as prendeu? Elas não agrediram ninguém, não invadiram a propriedade de ninguém. Estavam apenas dançando. Pessoas inocentes, rindo. Ele disse, você tem razão, mas é perigoso. Por que é perigoso? Ser feliz é perigoso? Estar em êxtase é perigoso? Ele entendeu, e no mesmo instante mandou soltar aquelas pessoas. Veio correndo me procurar dizendo, você pode ter razão. Não me permito ser feliz e também não permito que ninguém seja. Esses são seus políticos, são seus delegados, são seus magistrados, os júris, seus líderes, seus supostos santos, seus padres, seus papas, são pessoas assim. Todos eles fazem um grande investimento em sua infelicidade. Eles dependem da sua infelicidade. Se você é infeliz, eles ficam felizes. Apenas uma pessoa infeliz vai ao templo rezar. Uma pessoa feliz iria a um templo? Para quê? A pessoa feliz está tão feliz que ela sente Deus em toda parte. É disso que se trata a felicidade. Sua paixão pela existência é tão extasiante que, para onde quer que olhe, ela encontra Deus. Todos os lugares são o seu templo. E onde quer que ela se ajoelhe, de repente se encontra aos pés de Deus. Nada mais. A admiração, a reverência dela, não precisa ser tão estreita a ponto de ela precisar ir a um templo hindu ou a uma igreja cristã. Isso é tolice, não faz sentido. Apenas pessoas infelizes, que não podem ver Deus, que não podem vê-lo numa flor desabrochando, não podem vê-lo num pássaro cantando, não podem vê-lo num arco-íris psicodélico, não podem vê-lo nas nuvens que flutuam no céu, não podem vê-lo nos rios e no oceano, não podem vê-lo nos belos olhos de uma criança. Vão à igreja, vão à mesquita, vão ao templo, vão ao sacerdote e perguntam, onde está Deus? Por favor, nos mostre. Só pessoas infelizes ficam à mercê das religiões. Sim, Bertrand Russell estava quase certo quando disse que se um dia o mundo for feliz, a religião desaparecerá. Digo quase certo, 99% certo. Eu não posso dizer 100% certo, porque conheço outro tipo de religião, da qual Bertrand Russell não está ciente. Sim, essas religiões vão desaparecer. Ele tem razão sobre essas religiões. A hindu, a cristã, a maometana, a jainista, a budista. Elas vão desaparecer, certamente que vão. Se o mundo for feliz, é inevitável que desapareçam. Porque quem vai se dar ao trabalho? Mas Bertrand Russell está apenas 99% certo. Ele está 1% errado. E esse 1% é mais importante que os 99%. Porque outro tipo de religião, a religião de verdade, a religião em êxtase, a religião que não tem nome, a religião que não tem código nem Bíblia, nem Alcorão, sem Vedas, uma religião que não tem escritura, não há nenhum adjetivo para ela, apenas uma religião de dança, uma religião de amor, de reverência, de bênção, uma religião pura, surgirá no mundo quando as pessoas forem felizes. Na verdade, essas religiões que existem não são religiões. Elas são apenas sedativos, tranquilizantes. Marx também está certo, é claro. Apenas 99%. Quando diz que a religião é o ópio das massas. Ele está certo. Essas religiões ajudam você a tolerar a infelicidade. Elas o ajudam, o consolam,
lhe dão esperança de que sim, hoje você é infeliz, mas amanhã você será feliz. E esse amanhã nunca chega. Essas religiões dizem, nesta vida você é infeliz, mas na próxima, seja bom, tenha moral, siga as regras da sociedade, seja um escravo, seja obediente, e na próxima vida você vai ser feliz. E ninguém sabe nada sobre a próxima vida. Ninguém nunca vem e diz alguma coisa sobre isso. Ou, se essas religiões não creem na vida após a morte, elas dizem, quando você for para outra margem, para o céu, lá estará a sua recompensa. Há uma conspiração entre o padre e o político. Eles são os dois lados da mesma moeda. Eles ajudam um ao outro. E ambos estão interessados em que você continue infeliz. Por isso, o padre pode ter uma congregação e pode explorá-la, e o político pode forçá-lo a lutar numa guerra, em nome da nação, em nome do Estado, em nome disso e daquilo. E isso é tudo loucura. Mas ele pode mandar você para a guerra. Só os infelizes podem se alistar para lutar numa guerra. Somente pessoas profundamente infelizes podem estar dispostas a lutar. Podem estar dispostas a matar e ser mortas. Elas são tão infelizes que até a morte parece melhor do que a vida delas. Ouvi dizer que Adolf Hitler estava conversando um dia com um diplomata britânico. Eles estavam no 30º andar de um arranha-céu e, para impressionar o diplomata, Hitler ordenou que um soldado alemão saltasse pela janela. E o soldado simplesmente pulou, sem hesitar. E, claro, morreu. O diplomata britânico mal podia acreditar. Era inacreditável. Ele ficou muito chocado. Por que desperdiçar uma vida? A troco de nada? E para impressioná-lo ainda mais, Hitler ordenou a outro soldado: salte! E o outro soldado saltou pela janela. E para impressioná-lo ainda mais, ele ordenou a um terceiro soldado. A essa altura o diplomata já tinha voltado a si. Ele correu e deteve o soldado dizendo: "O que está fazendo? Acabando com a sua vida sem motivo algum?" O soldado respondeu: "Quem quer viver, senhor, nesse país e sob o jugo deste homem insano? Quem quer viver com Adolf Hitler? É melhor morrer. A morte é a liberdade." Quando as pessoas estão infelizes, a morte parece ser a liberdade. E quando as pessoas estão infelizes, elas estão tão cheias de raiva, ira, que querem matar, até mesmo correndo o risco de também serem mortas. O político existe porque você é infeliz. Por isso, o Vietnã pode continuar, Bangladesh, os países árabes. A guerra continua. Num lugar ou noutro, a guerra continua. Esse estado de coisas precisa ser compreendido. Por que ele existe e como você pode se livrar dele. A menos que você se livre dele, a menos que você entenda todo o mecanismo, o condicionamento, a hipnose em que você está vivendo, a menos que o compreenda, o observe e o deixe de lado, você nunca ficará em êxtase e nunca será capaz de cantar a canção que veio cantar. Você vai morrer sem cantar a sua canção. Vai morrer sem dançar a sua dança. Vai morrer sem ter jamais vivido. Sua vida é apenas uma esperança, não é uma realidade. Ela pode ser uma realidade. O veneno da ambição. Essa neurose que vocês chamam de sociedade, civilização, cultura, educação, essa neurose tem uma estrutura sutil. A estrutura é esta. Ela dá a você ideias simbólicas, para que a realidade aos poucos fique anuviada, torne-se anuviada. Você não possa ver o real e comece a ficar apegado ao irreal. Por exemplo, a sociedade lhe diz para ser ambicioso. Ajuda-o a se tornar ambicioso. Ambição significa viver na esperança, viver no amanhã. Ambição significa sacrificar o hoje em favor do amanhã. Hoje é tudo o que existe. O agora é o único tempo que você tem e sempre terá. Se você quer viver, é agora ou nunca. A sociedade torna você ambicioso. Desde a infância, quando você vai para a escola e a ambição é incutida em você, você está envenenado. Fique rico, torne-se poderoso, torne-se alguém. Ninguém lhe diz que você já tem a capacidade de ser feliz. Todo mundo diz que você só pode ter a capacidade de ser feliz se cumprir certas condições. Se tiver dinheiro, uma casa grande, um carro grande, isso e aquilo.
Só assim você pode ser feliz. A felicidade não tem nada a ver com essas coisas. A felicidade... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.